Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de convidar você para a nossa turma virtual. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Dessa vez nós falaremos sobre comunicação nas organizações de trabalho. Vamos lá? Gente, nós estamos falando sobre fenômenos organizacionais em nível grupal e nós já vimos que os processos grupais são centrais nesse nível. Mas tem um outro fenômeno que é importante para a gente, que é o fenômeno da comunicação. Ele também ocupa um lugar importante, desempenha um papel importante na dinâmica dos grupos e no processo de tomada de decisão, além de em outros. A primeira coisa que a gente precisa entender é, na verdade, a natureza e as funções que a comunicação desempenha em nossa vida em uma organização de trabalho, né? Então, a gente vai pensar na comunicação basicamente como veiculação de significado. Isso simplifica um pouco as coisas, mas nos ajuda a entender esse fenômeno. Quando a gente veicula significado, a gente faz algumas coisas, né, por meio disso. A gente, por exemplo, talvez a primeira coisa, a gente orienta o comportamento de uma outra pessoa com quem nós nos comunicamos, a gente apresenta expectativas acerca de como ela vai se comportar, ou mesmo normatiza isso. Até o nosso próprio comportamento é orientado em processo de comunicação por nós mesmos. Agora, além disso, a gente pode, por exemplo, motivar, nós já falamos sobre isso, como a persuasão verbal pode desempenhar um papel na motivação. É claro que a comunicação também serve para informar, e informar sobre coisas até menos palpáveis, né, na nossa imaginação, como é o caso da expressão emocional. A comunicação também desempenha esse papel expressivo. Quando a gente pensa na comunicação, é preciso que a gente pondere que basicamente 3 elementos são importantes em qualquer processo comunicacional. Que haja um emissor, que haja uma mensagem que se transmite e que haja um receptor. Emissor e receptor desempenham funções bem específicas, assim como é o caso da própria mensagem que se transmite. Então, o modelo pelo qual a gente pode compreender a comunicação, e vocês veem aqui, envolve o emissor formulando uma mensagem e codificando essa mensagem, ou seja, envelopando essa mensagem em código específico pelo qual ela será transmitida. A mensagem que chega então ao receptor, ela é recebida de maneira codificada e ela precisa ser decodificada, transformada do código em que ela vem para aquilo que seja aproveitável pelo receptor. Eventualmente, faz parte do processo de comunicação a oferta de algum retorno do receptor para o emissor, de volta para o receptor. Então ele formula um retorno, um feedback, codifica isso e mais uma vez transmite. E o emissor, né, aquele que iniciou o processo de comunicação, ele vai receber esse retorno codificado e também vai decodificá-lo. Uma coisa importante que a gente precisa entender sobre a linguagem, sobre a comunicação, é que esse processo de transmissão, na maior parte das vezes, ele pode ser responsável pelas dificuldades que nós temos em processos comunicativos, né? Então, tudo que pode afetar a mensagem quando ela é transmitida, a gente vai afetar, o que eu digo prejudicialmente, né? A gente vai chamar isso de ruído. O ruído pode afetar a própria codificação da mensagem, a decodificação, enfim. O ruído pode afetar todo esse processo aí, ok? Então, gente, olha só. É claro que quando nós pensamos em comunicação, é preciso que ela seja eficiente para que ela favoreça o sucesso organizacional. E para que a comunicação seja eficiente, nós precisamos ponderar quatro dimensões importantes. Em primeiro lugar, as pessoas que se comunicam, para que a comunicação seja eficiente, elas precisam estar motivadas e precisam ser capazes de se comunicar por meio de um determinado canal dentro da organização.
E para isso, elas precisam ter acesso ao que é conhecido na literatura como livros de código, ou seja, uma série de convenções pelas quais a comunicação pode ser eficiente para um determinado grupo, numa determinada situação. Não apenas isso, esses livros códigos, eles meio que codificam a maior parte das mensagens que nós utilizamos em nossa comunicação. Eles são pensados, formulados, codificados e decodificados em função de modelos mentais. A gente já falou sobre isso em outra aula, né? Que são modelos mentais ou estruturas mentais, enfim. Mas eles são pensados, eles são compreendidos, eles são formulados dentro de esquemas mentais específicos. E para que isso funcione, as pessoas em uma organização elas têm que compartilhar esses esquemas mentais, pelos quais elas formulam e recebem mensagens. E, é claro, alguma experiência em comunicar informação acerca de um tópico específico dentro das organizações também é importante para compor a eficiência desse processo nas organizações. Por exemplo, a familiaridade com redação oficial, com correspondência oficial, o tipo de comunicado que se faz dentro das organizações de trabalho, né, que envolve uma série de convenções, isso também é importante e vai impactar a eficiência desse processo. A comunicação ela é feita de diversas maneiras e nós podemos falar então de alguns tipos de comunicação. A mais óbvia, a mais natural, talvez seja a comunicação oral. E ela tem várias vantagens, né, dentre as quais a gente poderia destacar a rapidez. É muito fácil e rápido a gente conversar com alguém e a conversa, né, ela permite um retorno imediato e muito efetivo. Né? Então, por isso a gente gosta tanto de falar às pessoas, ou pessoalmente, ou por telefone, enfim. Agora tem uma desvantagem importante. Cada pessoa, mesmo numa conversa, vai interpretar à sua maneira o que está lá, o que foi dito. Né? A gente cuida menos nesse sentido da nossa comunicação oral. Isso nos leva, portanto, à nossa comunicação escrita, um segundo tipo. O que acontece é que a gente planeja melhor a comunicação escrita em função justamente que a gente sabe que não vai poder ter acesso à reação imediata da pessoa. Nós muitas vezes não estaremos presentes quando a pessoa lê a mensagem que nós enviamos, comunicamos de maneira escrita. Então, a comunicação escrita, ela tem essa vantagem, ela vai ser mais detalhada. Só que tem outra vantagem importante, é que ela vai ser verificável, é mais tangível. Aquilo que está escrito permanece escrito. Então a gente pode fazer conferências daquilo que foi dito, daquilo que não foi dito, enfim, ela está lá. Agora, tem uma desvantagem importante. A linguagem escrita, a comunicação escrita, né, por tudo isso que a gente acabou de dizer, ela vai ser mais lenta, mais demorada, ela vai consumir mais tempo, tanto para ser elaborada, principalmente para ser elaborada, como também, né, para que ela seja recebida e efetivamente decodificada. Ao lado, talvez, da comunicação oral, da comunicação escrita, nós podemos tratar daquilo que se convencionou chamar de comunicação não verbal. Ela, na verdade, vai complementar outras formas de comunicação, principalmente a comunicação oral. Então, essa é principalmente a função dela, né? Ela vai, por exemplo, por meio da prosódia, acrescentar significado, acrescentar informação, por meio da gesticulação, do tônus, da postura, né? Expressão facial e assim por diante. E desempenha um papel muito importante, tá? Essa é uma forma de comunicação com a qual a gente precisa ter especial cuidado, porque muitas vezes nós participamos da comunicação nesses termos, né, veiculando informação de maneira não verbal, sem perceber. Aliás, sem perceber que estamos produzindo, que estamos veiculando e sem perceber que estamos recebendo também. Por isso, esse tipo de comunicação exige de nós um pouco mais de cuidado. Tá? Um tipo de comunicação. Hoje em dia a gente também pode falar de novos recursos que compõem a comunicação, principalmente em âmbito organizacional. Temos os novos canais eletrônicos, o e-mail, por exemplo, que é o canal preferido para a coordenação do trabalho hoje em dia. Agora isso tem aumentado imensamente o volume de comunicação e tem gerado um alto fluxo de informação, principalmente informação hierarquizada. Isso implica eventualmente uma série de problemas e, portanto, cuidados que a gente
Tem que ter, né? Tem que ter cuidado com a comunicação de emoções, isso pode gerar muitos problemas. A falta de polidez por e-mail às vezes é uma dificuldade. Às vezes os e-mails são comunicação escrita, só que um pouco mais curta. Às vezes a gente sofre com problema de ambiguidade, sobrecarga de informação, é muito fácil mandar um e-mail. Às vezes as pessoas não se dão conta de que precisam preservar a própria privacidade por e-mail e tudo isso pode gerar uma série de dificuldades. Gente, aqui nós queríamos fazer um apanhado geral de tudo que a gente poderia dizer sobre comunicação. Em uma próxima aula a gente vai tentar desenvolver melhor alguns tópicos. De todo modo, eu espero que tenham entendido o que a gente falou até aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixem de deixar o like. Não esqueçam de deixar o like. E, gente, valeu, até mais ver.